Olá, apaixonadas do Tubeflix. Você sabia que temos um clube de assinaturas e quem participa dele pode ser a nossa colega e nos ajudar em novas histórias sugerindo temas? Participe, colega. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Em uma cidade do interior, famílias que não tinham condições de quitar as dívidas, tinham o costume de leiloar as suas filhas virgens para que homens muito ricos as tomassem e fizessem delas o que eles desejassem. O leilão era uma mercadoria de almas dispostas, um jogo implacável onde os preços variavam conforme as necessidades de quem comprava. Mariana observava, com os olhos fixos no chão de pedra, a sala grande e cheia de sussurros, os murmúrios das famílias em dívida, tentando conter o desespero. Ela sabia que sua vida estava prestes a ser decidida ali, mas a dor que a envolvia não era mais nova. O sacrifício, embora insuportável, era algo com o qual ela estava familiarizada. Sua mãe, doente e enfraquecida, repousava na cama doente em um quarto escuro. Não havia alternativas para elas. Sua mãe necessitava de tratamento, e a única maneira de garantir que ela sobrevivesse era entregando a própria vida em troca, a sua pureza. Se pudesse, Mariana teria dado tudo para salvar sua mãe sem precisar desse preço. Mas a realidade não era feita de escolhas justas. Os olhos de Mariana se fixaram na cena à sua frente. O leiloeiro, um homem de rosto duro, apresentava as jovens mulheres com uma frieza assustadora. Ele gritava no meio do salão: "Venha ver, as virgens mais bonitas que já recebemos aqui, quem levará essa belezura para casa? Quem será o felizardo em adquirir essa carne fresca nunca antes tocada?" A sala estava repleta de homens e mulheres de olhos insensíveis, pessoas dispostas a pagar por algo ou alguém que não tinham a menor consideração. Os homens tinham duplo interesse, já as mulheres, essas queriam apenas mais uma serva para satisfazer os seus desejos domésticos. Então, sua vez chegou. O leiloeiro fez um gesto brusco em sua direção, e, antes que ela pudesse sequer respirar, um homem se levantou na ponta da sala. Ele era imponente, uma figura de autoridade e poder, sua presença fazendo a tensão na sala se espessar. Os outros olhares se voltaram para ele, sabendo o que estava prestes a acontecer. Quando ele deu o lance, não havia mais dúvida de que a vida de Mariana estava selada. Todos conheciam ele, o coração de aço. O homem mais temido daquela região por sua brutalidade e frieza. Ele a comprou por um valor exorbitante, mais do que qualquer um na sala teria imaginado. Ele não parecia interessado nela, mas sim no que ela representava, uma dívida paga com carne e sangue. Ele era um homem impiedoso, conhecido como Coração de Aço, e sua fama era construída na dureza de seu coração. Os sussurros nas sombras falavam de seu passado sombrio e das mulheres que ele descartara sem remorso. Mariana não sabia disso, mas sentia que seria mais uma a ser destruída, apenas um instrumento em sua história. Ela olhou para sua mãe uma última vez, o rosto de sua mãe pálido na cama, com um suspiro quebrado escapando dos lábios. Ela se afastou, sem olhar para trás, como se sua própria vida tivesse sido apagada. O leilão não era apenas um momento de transação, já era o fim de sua liberdade. Ela disse à sua mãe: "Mamãe, tudo isso é por você. Eu conseguirei o dinheiro para que você possa se tratar, darei a minha pureza por em troca disso." Com passos lentos, Mariana foi conduzida até ele, o coração de aço, sem expressão. Não havia palavras, apenas o som do roçar de seus pés contra o piso frio. Não havia mais como fugir. Ele a encarou brevemente, seus olhos inexpressivos. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não havia mais lugar para o medo. Em sua mente, a única coisa que importava agora era o sacrifício feito por sua mãe. E ela se recusava a deixar aquele último ato de amor ser em vão. Quando o homem a tomou, Mariana soube que sua vida, como ela conhecia, tinha chegado ao fim. Ela estava prestes a entrar em um mundo onde dor, desejo e poder se entrelaçavam de maneira cruel. Mas nada a prepararia para o que viria. Mariana não sabia o que esperava por ela. O homem que a comprou, o coração de aço, era uma sombra silenciosa que se aproximava com uma aura de imenso poder. Ela era apenas uma jovem, uma mercadoria, e ele não era nada além de uma montanha de indiferença.
Quando foi conduzida até sua nova residência, a mansão que ele chamava de lar, o ar estava denso e gelado, como se a própria casa respirasse a frieza de seu dono. A casa era monumental, mais imponente do que qualquer lugar que ela já tinha visto. Os corredores eram longos, e as paredes, de mármore, refletiam uma luz que não parecia alcançar o coração de quem passava por ali. Não havia cores vivas, apenas tons neutros que davam uma sensação de desolação. Cada canto da casa parecia observar, pesar e julgar, mas ao mesmo tempo, Mariana não conseguia deixar de se sentir pequena diante de tudo aquilo. Quando finalmente entrou na sala principal, ela foi recebida por ele. O coração de aço estava parado, uma figura de pura autoridade, de pés firmemente plantados no chão, o olhar fixo na entrada. Seus olhos eram de um cinza intenso, como uma tempestade prestes a desabar, e sua expressão era fria, sem traços de qualquer emoção. Ele era um homem de altura imponente, seus ombros largos e sua postura rígida, como uma rocha que se recusa a ser moldada. Mariana sentiu a tensão aumentar à medida que o olhava. Havia algo nele que a intimidava, algo além da sua aparência. A maneira como ele a observava, com um olhar clínico e calculista, fazia com que ela se sentisse desprovida de valor. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia onde encaixar. Você sabe o que veio fazer aqui? Sua voz era profunda, mas sem emoção. Uma pergunta simples, mas que carregava a brutalidade de sua presença. Mariana engoliu em seco, sua garganta seca e apertada. Sim, senhor. Ele a observou mais uma vez e por um momento, ela teve a sensação de que ele a estava avaliando, como um predador analisando sua presa. O silêncio que se seguiu foi pesado, e ela não ousou quebrá-lo. Ela sabia que ele não queria saber de suas palavras. Ele queria que ela se sentisse frágil, vulnerável. Ela pensava, o que será que ele vai fazer comigo? Eu tô com medo, nunca estive com um homem antes, ele tem a fama de ser cruel e impiedoso. Meu nome é Alexandre. Você viverá sob minhas regras agora, ele disse, com um tom de ordem que não deixava espaço para dúvidas. Ele a levou para os aposentos que ela chamaria de seus, com uma rigidez que não condizia com qualquer sinal de calor humano. O quarto era grande, mas vazio, e a única janela parecia emoldurar o mundo exterior com um tipo de distância cruel, como se o olhar de quem ali estivesse nunca pudesse realmente alcançar o que estava fora das paredes daquela casa. Mariana tentou respirar, tentando reunir forças para não se render ao medo que a consumia por dentro. Não podia, não mais. Sua mãe dependia dela. Ela não se permitiria ser quebrada tão facilmente. Você tem tudo o que precisa aqui, mas lembre-se de uma coisa, Mariana, ele continuou, sem olhar para ela, sua voz agora baixa, mais densa. O que você faz ou deixa de fazer não altera o fato de que você não passará de uma peça em um jogo que já está em movimento. Você é a minha propriedade e eu te domino. Você é totalmente submissa a mim, às minhas vontades e eu posso fazer com você o que desejar, afinal de contas eu te comprei e por falar nisso, gera em mim um desejo de te usar agora e consumar em você a minha marca, você ainda está selada para mim, apenas para mim e eu vou te usar da maneira que eu quiser. Ela assentiu, incapaz de articular palavras. O que ele dizia parecia tão vazio, tão insustentável, tão cruel, mas ela sabia que nada poderia contestar o que ele já havia decidido. E assim, de maneira silenciosa e implacável, ela se viu perdida em um mundo onde a dor, a solidão e o silêncio eram os únicos companheiros que restavam. O coração de aço, por mais que mantivesse sua fachada de pedra, parecia ter mais a esconder do que ela poderia perceber. Mas naquele momento, ela não sabia que o que o tornava tão implacável era também o que o tornaria vulnerável, e que, por mais frio e calculista que fosse, ele não estava imune ao que Mariana poderia provocar nele. O tempo na mansão de Alexandre passava em uma rotina interminável, onde cada passo de Mariana parecia mais pesado que o anterior. Ela acordava nas primeiras horas da manhã, era alimentada em silêncio e passava o restante do dia em tarefas que variavam de simples afazeres domésticos a trabalhos físicos desgastantes. Cada movimento que ela fazia parecia ser observado por olhos invisíveis, como se o simples fato de respirar fosse uma ofensa. Alexandre raramente falava com ela, mas sua presença era sempre sentida,
como uma sombra que se arrastava por trás de cada porta e janela. Quando ele aparecia, era para dar ordens, nunca para demonstrar um mínimo de humanidade. Mariana se sentia como um fantasma em sua própria vida, tentando encontrar qualquer pedaço de normalidade em meio àquele vazio. Nas poucas ocasiões em que ele falava diretamente com ela, a frieza de sua voz cortava qualquer tentativa de resistência. Ele falava sobre a casa, sobre a propriedade, mas nunca sobre ela. Mariana era tratada como uma ferramenta, e ele como o mestre que a usava, sem se importar com os gritos silenciosos que ela emitia por dentro. No entanto, havia algo que ela começava a perceber em Alexandre. Um olhar furtivo, uma hesitação momentânea quando ele a observava, como se estivesse medindo algo além do que ele queria ver. Era quase imperceptível, um relance de emoção que desaparecia rapidamente, mas Mariana não podia ignorar. Ele, tão firme e implacável, parecia ter fissuras, como se algo em seu interior o estivesse destruindo pouco a pouco. Naquela manhã, ele entrou na cozinha, onde Mariana estava lavando pratos. Ela sentiu seu olhar imediatamente, como se fosse uma mão pesada pressionando sua espinha. Ela não levantou os olhos, sabia que, se fizesse isso, ele a faria pagar com algum tipo de humilhação ou trabalho árduo. Você está cansada? A voz dele a atingiu como uma lâmina afiada. Mariana não respondeu imediatamente. O silêncio pairou entre eles, carregado de um peso invisível. Ela sabia que a simples menção de cansaço poderia ser vista como fraqueza aos olhos dele, e fraqueza não era algo que ela poderia permitir. Não, senhor, respondeu, a voz trêmula, mas firme. Ele a observou por um momento, e o silêncio se arrastou por mais alguns segundos. Finalmente, ele deu um passo atrás, como se fosse repulsado pela própria ideia de dar-lhe algum tipo de compaixão. Continue trabalhando, então, disse ele, sua voz sem emoção. Eu não vejo razões para descansar em um lugar como este. Mariana sentiu um arrepio, mas não se atreveu a fazer mais nada além de seguir suas ordens. Ele se afastou, e a casa voltou a ser um lugar sem vida, sem cor. Mas algo começava a mudar, mesmo que lentamente. Cada dia que passava, ela sentia uma resistência se formando dentro de si, algo que ela não havia sentido antes. Ela não estava mais disposta a ser apenas um objeto. A dor que ela sentia estava se tornando uma força, algo que a impulsionava a resistir, ainda que de maneira silenciosa. E talvez, apenas talvez, isso fosse algo que ele notasse em breve. Alexandre não havia, não ainda, mas ele começava a perceber que, de alguma forma, Mariana não era como todas as outras que passaram por sua vida. Ela era resistente. Ela era diferente. Ele voltou até o local onde ela estava e disse a ela: Mariana, realmente você é virgem? Como posso saber sem antes tocar em você? Você pode estar mentindo apenas para receber o dinheiro que paguei no leilão. Todas vocês são mulheres interesseiras, mentem para conseguir o que deseja, mas agora, eu tenho o direito de saber se realmente você é virgem. Ele a pegou pelo braço fazendo Mariana se assustar e disse: Vamos, você é minha e eu vou te usar. Mariana não sabia o que fazer, era uma mistura de medo e pavor, os seus olhos eram de pânico e tudo o que Mariana queria era que ele desistisse daquela ideia. Ele, tomado pelo pensamento de poder e posse, estava vivendo desesperado por Mariana, ele se tornou obcecado por ela. Mas ao olhar em seus olhos e ver o temor, ele a soltou desistindo da ideia. O ciclo de dor continuava, mas Mariana não estava mais disposta a ser apenas uma vítima, e Alexandre, por mais que tentasse esconder, sentia a fratura crescente dentro de si. A batalha entre eles estava apenas começando. A noite na mansão parecia mais densa do que o normal. Mariana havia terminado suas tarefas, mas o peso da solidão e da lembrança do ataque que sofreu há poucos a consumia cada vez mais. Enquanto se dirigia ao pequeno quarto que lhe foi dado, os sons da casa, os rangidos e os ecos das paredes vazias, a faziam sentir que estava sozinha no mundo inteiro. O vazio que ela sentia não era só físico, mas algo que penetrava mais fundo, como se a própria vida tivesse se esvaído lentamente. Ela se sentou na cama, olhando pela janela, onde as estrelas brilhavam, distantes e inatingíveis. Queria sentir algo além da dor,
mas não sabia por onde começar. No fundo de seu ser, uma revolta silenciosa se formava, mas também havia uma inquietação, uma dor aguda que ela não sabia como lidar. Naquela noite, como um deslize no tempo, Alexandre apareceu. Ele entrou no quarto sem aviso, com a sombra de sua presença atravessando o espaço como um animal predador. Mariana olhou para ele assustada, mas não se atreveu a dizer nada. Ela sabia que sua fala não tinha peso naquele ambiente e se ele a quisesse naquele momento, ele a teria. Alexandre a observou por um instante, os olhos intensos, como se estivesse tentando decifrar algo. Ele estava diferente de horas antes, com uma leveza inesperada em seus movimentos. Talvez fosse o cansaço ou arrependimento, ou talvez a falta de controle sobre o que acontecia dentro de si. Mas, por algum motivo, sua usual frieza parecia mais tênue. Está quieta demais, ele disse, sua voz profunda e baixa. Ele fez um gesto com a mão, indicando a solidão palpável no ar. Sempre tão silenciosa, Mariana. Não costumo fazer isso, mas me desculpe por mais cedo, eu não queria te assustar. Ela não sabia o que responder. Ela se sentia vulnerável naquele instante, como se uma barreira invisível entre eles estivesse finalmente cedendo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se recusava a se entregar, a se deixar vislumbrar de maneira tão simples. O homem que estava diante dela não era alguém digno de confiança, e ela sabia disso. Ele havia comprado a sua vida, e nada poderia mudar isso. Eu não tenho muito o que dizer, senhor, respondeu com a voz tranquila, mas firme. Alexandre a encarou por um longo momento, e ela sentiu uma tensão crescente no ar. Ele deu um passo à frente, mais perto dela. Mariana não se mexeu, não sabia se deveria. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Você tem mais do que acha, Mariana, disse ele finalmente, com uma suavidade que ela não estava acostumada a ouvir. Você tem algo que poucos têm. E é isso que me intriga. Ela olhou para ele, os olhos tentando decifrar as palavras, tentando entender se havia mais ali do que ele queria admitir. O que ele estava dizendo era uma curiosidade, mas havia algo de quase humano nela. Algo que não se encaixava com a frieza dele. Eu não sou o que você pensa, não sou o que você quer que eu seja, disse ele, quase como se fosse um sussurro. Ele estava mais perto dela agora, seu olhar penetrante. Mas você é algo mais. Eu vejo isso. Mariana sentiu o calor das palavras dele, e uma mistura de raiva e algo indefinido cresceu dentro de si. Ela queria gritar, se afastar, mas ao mesmo tempo, havia algo no olhar dele que a mantinha cativa. Era como se ele estivesse falando algo que ela não queria ouvir, mas que, de alguma forma, tocava sua alma de maneira brutal. Ele deu um passo ainda mais próximo, quase a tocando, mas parou. A tensão entre eles era palpável, e por um momento, a fraqueza que ele mostrava se misturava com a dor que ela carregava. Mariana sabia que ele estava à beira de algo, mas não podia permitir que a esperança tomasse conta de si. Ele não era alguém que merecesse sua confiança. Mariana, ele sussurrou novamente, mas agora, algo em sua voz era mais suave, mais vulnerável do que ela jamais poderia imaginar. Ela o observava, mas não se permitia ceder. Não ainda. O silêncio voltou a cair, pesado. Nenhum dos dois sabia como o momento evoluiria, mas havia algo ali, algo que quebrava as camadas de gelo que os envolviam. Uma força quase palpável, que desafiava a lógica, os forçava a se confrontar. Mariana não sabia se poderia confiar nele. Não sabia se ele estava realmente tentando se aproximar ou apenas manipulando a situação. Ele sentou na cama de Mariana e pediu que ela sentasse ao lado dele. Ela, sem compreender ao certo o que ele desejava, sentou-se e não disse nenhuma palavra. Ele levantou a sua mão e tocou nos fios do seu cabelo. Mariana sentiu seu corpo todo arrepiar, o famoso coração de aço, o intocável, o homem que nunca cede, estava demonstrando carinho por ela. Após isso, ele tocou no seu rosto e disse a ela: quando te vi no leilão achei você a mulher mais linda que já vi na vida, mas eu não sei como lidar com isso, eu não sei como é ser um homem que demonstra paixão.
Eu penso em você durante todo o meu dia, na sua pele, na sua pureza que me leva às alturas, nos seus lábios, nos seus cabelos cheirosos. Eu te desejo, Mariana. Ao olhar para ele, Mariana percebeu que o corpo dele já estava pronto. Ele era muito charmoso, um homem envolvente que ela também desejava se entregar para ele, mas, de uma forma inesperada, ela disse a ele: eu ainda não estou pronta. Eu tenho medo, nunca me entreguei a um homem. Ele, passando as mãos no seu rosto, disse a ela: eu esperarei o seu tempo e não se preocupe que serei o homem mais gentil do mundo com você. Após aquela noite, no outro dia, Mariana não podia acreditar que tudo aquilo havia acontecido, parecia que ela estava sonhando. Ela passou o dia nas suas atividades e não viu o coração de aço naquele dia. Ao cair da noite, ela foi para o seu quarto. Era tarde da noite quando o silêncio na mansão se tornava quase insuportável. As sombras dançavam nas paredes, iluminadas apenas pela luz suave da lua que entrava pela janela do quarto de Mariana. Ela estava sozinha, deitada na cama, envolta apenas com um lençol fino, mas o pensamento de Alexandre a perseguia. Cada palavra que ele havia dito, cada olhar intenso, cada gesto que parecia tocar algo dentro dela, ecoava em sua mente. Ela se sentia dividida entre o desejo e a repulsa, entre a atração inexplicável que sentia por aquele homem e o fato de que ele era, de muitas maneiras, sua prisão. Era um tormento silencioso, uma chama que queimava lentamente em seu peito, alimentada pela tensão crescente entre eles. Mas não havia mais volta. Algo dentro dela queria mais. Ela desejava ele naquele momento. Mariana se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para o vasto jardim sob a luz fraca da lua. Ela podia ouvir a brisa suave acariciando as árvores, mas seu coração batia mais rápido por outros motivos. Era uma necessidade física, uma inquietação que ela não conseguia controlar. Mariana sentia tesão por ele, vontade de estar com ele naquele momento. Foi quando ouviu passos na porta. Ela virou rapidamente, para sua surpresa, Alexandre entrou, sua figura alta e imponente projetando-se na entrada. Não houve palavras. Ele não perguntou se podia entrar. Não havia necessidade. Ele fechou a porta atrás de si com um leve estalo e caminhou até ela, seus olhos fixos nos dela. O ar estava carregado de uma tensão elétrica, como se todo o espaço entre os dois estivesse prestes a desmoronar. Mariana sentiu o coração acelerar ainda mais, mas algo dentro de si se acendeu. Ele estava ali. E ele a queria. Alexandre a olhou de cima a baixo, seu olhar passando por seu corpo de maneira possessiva. Mas não era apenas desejo que ele exibia. Havia algo mais, algo sombrio em seu olhar, algo que a desafiava a se entregar. Você sente isso também, não sente? Ele sussurrou, a voz rouca, quase como se a palavra estivesse arrancada dele. A dor, o desejo, o vazio entre nós. Eu vejo. Mariana não conseguiu responder. Ela estava paralisada, entre a raiva e o desejo, mas algo dentro dela se quebrou naquele momento. Ela deu um passo à frente, mais próxima dele, e ele se inclinou para tocá-la, mas sua mão hesitou no ar, como se estivesse esperando por algo. Uma reação, uma decisão. O que ela faria? Pela sombra do seu roupão fino ele podia ver todas as curvas do corpo de Marina. Ela o encarou, sentindo o calor crescente entre eles, mas não conseguiu mais negar o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ela tomou a iniciativa, seu corpo se movendo em direção ao dele com uma urgência que a surpreendeu. Seus lábios se encontraram em um beijo feroz, cheio de necessidade e algo mais profundo, algo que nem ela sabia identificar. Seus corpos se pressionaram, queimando em uma tensão palpável, como se o ar ao redor estivesse prestes a explodir. A sensação era avassaladora, e as mãos de Alexandre começaram a explorar seu corpo com uma precisão que lhe parecia impossível de resistir. Mariana se entregou ao beijo, a paixão que consumia ambos. Ele a puxou para mais perto, sua pele quente contra a dele, e o toque de seus dedos se tornava mais urgente, mais impiedoso e passava por todo o seu corpo. Cada toque, cada movimento parecia incitar uma sensação de êxtase que Mariana nunca soubera ser capaz de sentir.
A frieza de Alexandre parecia derreter diante da intensidade do momento, mas ele ainda carregava uma parte de si que o mantinha distante, como se estivesse se entregando apenas parcialmente, desafiando-a a ceder completamente. Mariana sentiu o calor de seu corpo se espalhando por ela, e por um momento, as palavras entre eles desapareceram. Não havia mais espaço para hesitação. Ela estava entregue àquele momento, àquele toque, àquela necessidade insaciável. Ela sabia que, ao ceder, estava se despojando de algo que talvez nunca mais pudesse recuperar, mas naquele instante, ela não se importava. Tudo o que importava era a paixão que os consumia. Ele sussurrava nos ouvidos dela: "Eu serei gentil com você, vou me encaixar bem devagarzinho, você me sentirá." Ele a beijou novamente, agora com mais urgência, puxando-a contra seu corpo com força. Suas mãos se moveram para despojá-la de seus vestidos e Mariana, sem resistir, deixou-se fazer. Havia algo incontrolável em ambos, algo que os desafiava a se entregar sem mais reservas. Quando finalmente ele a tocou de forma que ela nunca imaginara, o fogo que os envolvia explodiu em algo mais selvagem, mais primitivo. O tempo perdeu seu significado, e o quarto se transformou em um espaço onde apenas o som de seus corpos em contato e o calor do desejo faziam sentido. Era como se o mundo ao redor deles deixasse de existir. A dor, a raiva, a solidão, tudo desaparecia enquanto se entregavam ao que se tornará uma necessidade visceral, algo que nem eles podiam controlar. Eles se amavam como um ritmo quente de uma dança onde a parceria deles era perfeita. O encaixe era perfeito, o suor que molhava todo o corpo dele era como se estivessem em um ambiente que pegava fogo. Mariana sussurrava aos ouvidos dele dizendo: "Me fez mulher, meu amado, a sua mulher." E ele retribuiu dizendo: "Mariana, eu te amo. Eu te amo, minha mulher." Quando o momento passou, ambos ficaram parados, respirando pesadamente, seus corpos entrelaçados. O silêncio se instaurou entre eles, mas havia uma nova tensão, uma nova compreensão entre os dois. Mariana sabia que nada seria mais como antes. Eles haviam cruzado uma linha, e agora, o jogo estava diferente. Ele descobriu o amor através de Mariana e a partir daquele momento a relação deles não era mais de senhor e serva, mas sim de um homem e uma mulher apaixonados. Os momentos de amor e prazer entre eles se repetiam a todo momento. Ele a amava no banho, no jardim entre as árvores, no quarto, na cozinha. E Mariana passou a ser conhecida por todos como a Mulher de Aço. Eles passaram a ser o casal mais famoso daquela região. Ele resolveu todos os problemas financeiros da família dela, ela passou a ter acesso a tudo que era dele. Ele a pediu em casamento e assim construíram uma família feliz e amorosa, algo que ele nunca antes soubera o que significava. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se você fosse a Mariana, você daria oportunidade a um homem como o Coração de Aço? Me conta de qual cidade você assiste e vejo você na próxima história. Tchau!